Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates. Sejam bem-vindos a mais um Uli Talks, um programa em que eu tento falar em alguns minutinhos algumas catástrofes que eu acho que todo mundo devia saber para não ficar criando esse tipo de paranoia horrível só na minha cabeça. Eu acho que vale lançar para mais pessoas esse monte de catástrofe que eu penso de vez em quando. E hoje a gente vai falar de um tema que, né, tem infinitas catástrofes acontecendo aí, o noticiário está aí para mostrar isso, né? Tem muita gente aí na esquerda, inclusive, subestimando os militares, né, de alta patente aí na relação com o Lula, com o aparelhamento do Estado, né, que ainda falta sair muita gente aí. Tem diversos problemas aí acontecendo que às vezes não são tão falados. Teve manifestação ontem aí pela educação, mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente sobre alguns problemas do colapso climático ambiental que a gente está passando por causa do capitalismo, né? E eu acho que é importante a gente deixar bem claro que é o capitalismo quem é responsável, né? Ou alguns capitalistas, né? Capitalista é quem tem capital, né? Não é quem apoia o capitalismo, né? Tá cheio de gente aí que apoia o capitalismo, mas precisa trabalhar para ter alguma dignidade na vida, né? Quem realmente é capitalista tem capital, não precisa trabalhar se não quiser e pode viver de luxo, né? Pelo resto da vida. E eu acho que a gente já tratou um pouquinho de alguns temas aí que tem relação mais ou menos direta, né? A gente já falou aqui no Uli Talks sobre a questão Yanomami, né? Sobre a questão indígena com relação ao avanço do capitalismo nessa lógica colonial de continuar ainda hoje roubando terras indígenas, terras quilombolas, né? Dificultando a demarcação de terras juridicamente e mesmo com demarcação de terras feita já está cheio de garimpeiro aí invadindo o território, né, cometendo todo tipo de crime, e vamos saber, né, vamos lá saber qual o nível de envolvimento de direções aí das Forças Armadas brasileiras que acabaram não agindo adequadamente, né, para pegar bem leve com o que aconteceu, acabaram não agindo adequadamente para impedir o garimpo de acontecer, né? Quem tinha que fazer isso optou por cometer genocídio, né? Porque quem tinha poder para fazer isso, ao fingir que não é com eles, né? Ou fazer uma coisinha muito pontual aí, aqui e ali para manter as aparências, não tem como lavar as mãos desse tipo de crime, né? Ficar aí cravado na história do universo, né? Se existir inferno, tem gente aí que não importa o quanto lave as mãos, né, vai acabar morrendo e indo diretamente para a eternidade de massacre, né, com relação aos massacres que cometeram em vida. E eu acho que é importante a gente dizer que também já foi comentado no Litalks, quando a gente falou sobre obsolescência programada, esse conceito aí, que diz que aparelhos eletrônicos, por exemplo, que a gente precisa para nossa casa, eles, ao invés de começarem a durar cada vez mais com o avanço da tecnologia, passaram a durar cada vez menos e não foi um acaso, não foi inevitável, muito pelo contrário, é justamente porque eles precisam criar a demanda por sempre ter que comprar uma nova geladeira, um novo aparelho celular, é por isso que fica extremamente difícil a gente conseguir fazer um produto durável nesse momento do capitalismo. Não sei nem se alguém dos capitalistas quer, né, fazer produto durável, né? Mas acho que mesmo se quisessem, o capitalismo talvez esteja numa crise tão profunda, uma crise eterna para continuar existindo, e de vez em quando estoura uma crise econômica que piora um pouquinho a situação, né, para todo mundo, ou quase todo mundo. Nesse contexto de crise aí, o capitalismo dá esse meio, principalmente desde os anos 70, né, para cá, ainda mais nas últimas décadas. Então, eu acho que é importantíssimo a gente dizer que qualquer ação que beneficie o garimpo, que beneficie o uso predatório
extratório de recursos naturais do planeta, qualquer ação nesse sentido de um poderoso é um crime que não deveria ter nem palavras assim para descrever de tão brutal que é, na verdade, né? A gente fica achando que garimpo tá tudo bem e tal, mas na verdade, quando a gente vai ver aquele bilionário dono daquela rede social do passarinho azul, esse cara tá fazendo diversas catástrofes também nessa nova empresa dele, mas ele ajudou a dar internet para garimpeiros, né? E a gente às vezes fica falando muito dos Yanomami, mas são um dos povos vítimas de genocídio do governo Bolsonaro, né? E desses 500 e poucos anos aí de catástrofe no Brasil, né? A partir do colonialismo, depois agora do imperialismo, né? Esse novo momento do capitalismo. Embora não vou entrar no debate aqui se colonialismo, mercantilismo é exatamente capitalismo, enfim, eu acho que nem sei dizer exatamente muita coisa, né? Mas são séculos de barbárie, né? Séculos aí, e agora a gente está com esse bilionário aí supostamente querendo ajudar a gente, o Elon Musk, né? E aí, quando a gente viu, obviamente ele estava fortalecendo práticas genocidas, práticas etnocidas, né? Contra o modo de existência de povos indígenas. Porque quando a gente fica por séculos pressionando esses povos a terem que aderir a uma outra cultura, a outro modo de vida, a outra lógica a se inserirem na lógica do capital de trabalho, né? Quando a gente vai tirando as condições, cercando cada vez mais as terras deles e as condições de renovação de recurso e de mobilidade desses povos, de interesse, né? Quando a gente faz isso, quando a gente não dá o devido atendimento de educação, de saúde, eu não estou falando de chegar com a educação e impor que vai ser uma educação, né, totalmente eurocêntrica para o mercado capitalista, né? Devia ter autonomia, liberdade de escolha desses povos indígenas para lecionar, devia ter muito menos burocracia impedindo com que isso de fato aconteça, né? Que já é uma coisa que deveria acontecer institucionalmente. A gente devia estar dando não só vacinas para os povos indígenas, informações adequadas sobre vacinas no meio da pandemia, máscaras, materiais, evitando o contato de missionário no meio da pandemia. A gente devia estar fazendo infinitas medidas aí, né, para proteger essas populações, para elas pararem de sofrer tanto genocídio quanto o capitalismo proporciona absolutamente todos os dias, né, para essas populações. Mas, infelizmente, não é isso que o capitalismo está fazendo. A gente fica falando da gravidade dos custos sociais disso, mas, infelizmente, né, parece que alguns capitalistas só começam a se importar com essa questão quando ela passa a se envolver muito diretamente com a questão do ecocídio, né? Então esses genocídios, essa opressão esmagadora em cima de povos indígenas, povos originários, quilombolas, comunidades tradicionais, né? Essa opressão gigantesca, ela tem uma relação direta com o movimento do capitalismo de não parar de demandar mais recurso natural. Então, cada celular aí que a gente usa deve estar cheio de ouro e Yanomami, porque o celular é feito para não durar, já tem aí, como a gente mesmo já disse no Lital, você já tem evidências aí de que empresas como a Apple fez seus aparelhos durarem menos, né? Aparelhos celulares durarem menos, versões mais antigas, darem problemas, né? Para incentivar as pessoas a comprarem. Esse ouro, mesmo que não venha de alguma terra Yanomami, né, tá vindo de alguma extrema exploração do capitalismo, né? Porque afinal de contas, matéria-prima no capitalismo dificilmente vai vir de uma região certificada com 1000 garantias, com o livre mercado funcionando aí, esse unicórnio aí que supostamente existe, né? Funcionando maravilhosamente bem, né, dando eficiência aí, todos os trabalhadores da cadeia produtiva sendo devidamente remunerados, né? Enfim, óbvio que isso não acontece, né? É extremamente óbvio que isso não acontece para qualquer pessoa que vai se alfabetizar em ciências humanas, que tem o privilégio, né, a oportunidade de
ter informações tão básicas sobre a existência. Então, quando a gente percebe que, na verdade, o custo humano, os problemas sociais disso, desses massacres, desses genocídios, desses roubos de terras, invasões de terras, né? Não é o MST quem está invadindo e roubando terras. Quem está invadindo e roubando terras é o garimpo ilegal, né? São madeireiras, são criadores de gado, de soja, né? Cultivadores de soja para exportação aí, para alimentar gado. Quem está destruindo a questão toda só passa a se importar com a questão social quando pega muito mal e quando a gente começa a perceber que, de fato, as condições de existência humana no planeta vão ficando cada vez mais complicadas, né? E é importante a gente pensar o quanto essa concepção toda que a gente tem de cuidados com o meio ambiente, de não vamos aquecer até mais de 1,5 graus, segundo a Conferência de Paris, né, lá alguns anos atrás, né? Quando a gente está falando isso, na verdade a gente está sendo radicalmente especista, ou seja, a gente está ignorando outras espécies, outras formas de vida. A gente está ignorando que nós, no capitalismo, somos responsáveis pela sexta extinção em massa da história do planeta, que já está acontecendo. Isso não é alardeado o suficiente, né? Primeiro que, assim, qual é exatamente a nossa moral para sair cometendo tantos milhões de assassinatos de animais todos os dias, né? De animais grandes, sem contar os pequenos, sem contar se a gente, quem sabe, algum dia for aí começar a considerar até plantas que a gente come, né? Com formas de vida com bastante ciência, né? Com bastante que sabe que está vivo, né? Enfim, é um debate que, claro que eu não estou falando comer animais é a mesma coisa que comer plantas, né? Mas é um debate que está sendo vindo à tona aí, quando a gente começa a descobrir formas de comunicação entre plantas, né? Ondas sonoras mesmo, muito altas, né? Para a gente ouvir, ou subterraneamente, através de uma rede de fungos, né? Existem formas de plantas se comunicarem também. E a gente no capitalismo está predando diversas formas de vida e o problema vai muito além do sofrimento dessas formas de vida que estão entrando em extinção, que vão entrar em extinção. O problema vai muito além porque isso gera uma série de consequências em cadeia. A vida na Terra está fortemente ligada até mesmo com as condições da superfície, de habitabilidade que a gente tem, né? Algumas condições da própria formação da atmosfera até oxigênio, né? Nossa atmosfera não teria oxigênio se não fossem plânctons, né? Plantas aí criando oxigênio, fazendo fotossíntese. E foi muito tempo para a gente chegar nesse nível, nessa composição atmosférica atual, nessa composição de solos que a gente tem, né? Solos férteis, né? A gente tem muitas questões aí para serem analisadas na, na complexidade da interação dos seres vivos na Terra. E a gente, apesar de precisar estudar muito mais tudo isso, a gente está simplesmente destruindo numa taxa aceleradíssima o meio ambiente. Às vezes as pessoas, por falta de informação adequada, não têm uma compreensão real da gravidade do problema, né? Às vezes a pessoa pode pensar, ué, mas desmatou uma parte da Amazônia aí, mas está cheio de parte da Amazônia ainda que não foi desmatada. E se desmatar um pouquinho mais, não tem problema. Continua tendo muitos bichinhos aí, né? Só que a questão não é assim, porque às vezes, ainda mais numa região riquíssima em biodiversidade, né, em formas de vida como a Amazônia, às vezes se você destruir uma lagoa específica, um pedaço daquele território, uma subdivisão daquela floresta, você já levou várias espécies à extinção, né? Então a gente precisa
mostrar a complexidade da realidade para as pessoas que estão muito acostumadas a sofrerem lavagem cerebral do WhatsApp, aí, lavagem cerebral nazista reacionária que faz criança sair matando até bebê em escola, né? A gente tem gente aí de todo tipo, né? E geralmente mau caráter, mas frequentemente muito mal informada, achando que está tudo bem continuar levando o estilo de vida que o capitalismo faz a gente levar. E eu não estou aqui dizendo que a gente tem que virar vegano para resolver o problema. Porque por mais que eu ache sim que seria muito legal todo mundo poder virar vegano, todo mundo que puder, que não tiver talvez algum impeditivo muito forte, né? Vamos dizer assim. Eu acho que, dependendo do tipo de desenvolvimento da sociedade, todo mundo poderia ser vegano. Eu acho que essa é uma meta boa, né? Mas mesmo se isso acontecesse no capitalismo, não seria o suficiente, porque o consumo de animais que a gente faz, de fato, libera muitos gases de efeito estufa, de aquecimento global, de muitos danos ambientais, infiltração, por exemplo, de coliformes fecais, né, em lençóis freáticos que vão para o mar também. A gente pode citar uma série de problemas de todos os tipos, para além da questão de problemas de saúde, com os tipos de carne que a gente consome, da forma que a gente consome, né, também. Mas a gente precisa de uma mudança estrutural e não individual, né? A gente precisa de fato resolver os problemas. E, e não vai ser, podem ter, podem ter diversas formas da gente ajudar individualmente, da gente criar uma nova cultura alimentar coletivamente, isso seria ótimo, mas isso é uma pequena parte da construção da luta. A gente vive num mundo com uma capacidade produtiva gigantesca, com uma capacidade de logística gigantesca, com uma capacidade de mão de obra gigantesca, né? Uma capacidade tecnológica de desenvolvimento intelectual das forças produtivas gigantesca. A gente poderia trabalhar muito menos horas por dia. Todo mundo trabalhando, todo mundo que pode trabalhar, que está apto a trabalhar, poderia estar trabalhando com empregos bem mais dignos, né? E muito menos tempo. Só que esse nível de racionalidade possível é impedido por estruturas do capitalismo, que no fim, no limite, são até mesmo militares, né? São até mesmo policiais, são até mesmo de repressão armada, pela força física, pelo poder de assassinar pessoas que questionem a ordem a partir de um certo nível, ou também assassinar algum indígena aí que está numa terra desprotegida pelas instituições brasileiras, né? Porque por mais que uma instituição judiciária vai lá, manda proteger alguma coisa, as forças armadas bolsonarizadas hoje em dia, né? Mas não outras tendências reacionárias macabras, né? E infernais, a gente tem uma série de tendências aí nas forças armadas que fazem com que na prática a gente não consiga, mesmo imagino que tem assim bases dos militares, das forças armadas que gostariam de poder ajudar, gostariam de poder, ao invés de produzir cloroquina no meio da cloroquina superfaturada no meio da pandemia mortal, poderiam estar produzindo máscaras no meio de uma pandemia mortal, ensinando de fato as pessoas a usar, produzindo máscaras adequadas, a N95, PFF2, né? E as Forças Armadas poderiam estar comprometidas com a defesa dos Yanomami, poderiam estar comprometidos com um garimpo, pelo menos, caso não ligassem, né, para o lado social, caso fingissem que é pouca coisa. Mesmo assim, tem a relação direta com o meio ambiente entre essas formas de culturas, né? Povos indígenas, basta você pegar estatísticas e ver como as terras indígenas são muito melhor preservadas e daria para discutir muito sobre a relação social diferente entre indígenas e a natureza, com relação
a povos indígenas e a natureza com relação a nós que estamos mais completamente inseridos na cadeia do capital, vamos dizer assim, na cadeia produtiva de consumo, né, de vida do capital, de dependência do capital, né, de precisar de dinheiro, de dessas coisas, né. Então a gente, mesmo que a lei diga alguma coisa, né, como qualquer socialista já está farto de saber, né, desde o século XIX principalmente, depois de Marx, né, como todo socialista está farto de saber, a lei não significa que ela vai ser cumprida, né? Então a gente precisa questionar com muita força como as leis são feitas e como elas não são executadas e como o capitalismo nunca vai de fato criar leis que vão parar esse processo de destruição ambiental numa taxa que importa. Como eu falei agora há pouco, quando a gente está discutindo aí que não podemos aquecer o planeta mais de 1,5 graus, aí agora já chega a gente falando, não, veja bem, 2 graus também não é tão problemático assim. Aí já se vê um vídeo aí da The Economist, acho, sei lá, de alguma dessas mídias aí importantes, fala, não, como seria um mundo com 3 graus a mais? Vamos avaliar essa possibilidade. E na verdade isso é ecocida e especista radicalmente. E a gente fica pensando que está tudo bem, a gente fica querendo matar os animaizinhos assim, né? As plantinhas assim. Às vezes a gente banaliza muita coisa e a gente precisa falar umas coisas que talvez sejam um pouco duras, mas que a gente precisa encarar. Por exemplo, o Lula, se eu não me engano, esses dias falou alguma coisa sobre o Brasil ser um exemplo em energias renováveis, sustentáveis, e aí citou hidrelétricas, junto de energia eólica, né, energia pelo vento, energia solar. Mas assim, é uma mentira que hidrelétricas são uma fonte limpa de energia. Não significa que a gente tem que, então, abandonar, deixar as represas lá, destruir as represas e começar a queimar carvão, né? Não é isso que eu estou falando. Mas a gente produziu essa matriz energética ignorando os impactos ambientais, além dos sociais, né? Não vou nem entrar no mérito aí de desalojamentos aí, de expropriações de terra, de Belo Monte mesmo, que o próprio PT aí criou, da represa de Belo Monte. Mas assim, a gente precisa ter compreensão que, claro, a gente precisa de energia elétrica, mesmo se a gente fizer a revolução hoje, amanhã, daqui a pouco, e começar a organizar a sociedade de forma racional, a gente ainda tem uma demanda muito alta de energia, a gente ainda precisa conseguir aprender a baixar isso. O capitalismo, tem gente que fala aí que temos que aprender a fazer decrescimento no capitalismo, decrescimento econômico, né? Mas o capitalismo é baseado num sistema em que a economia precisa estar sempre crescendo para evitar as piores crises, né? E para que o acúmulo de capital consiga acontecer mesmo em épocas de crise, né? O capital é um monstro com lógica própria, né? Não é exatamente uma grande conspiração aí Illuminati reptiliana, não sei das quantas aí que está que tá sendo feita. Né? A gente tem uma estrutura de funcionamento da sociedade que tem diversos tipos de problema e beneficia alguns poucos. Né? Então a gente precisa ter muita consciência que, na verdade, a gente não devia estar usando energia nesse nível para um trabalho tão pouco produtivo, né, ao ponto da gente comprar um celular e daqui a poucos anos ter que trocar de celular, né? Quanta energia, quanto trabalho, quanta exploração, escravidão, inclusive, né? Trabalho análogo à escravidão, que seja. Quanto disso a gente usa para manter essa catástrofe? A gente vai mesmo em 2023 ficar banalizando que hidrelétrica, falando que hidrelétrica é sustentável, isso gera muito metano, a decomposição dos
inúmeros seres vivos que são mortos, assassinados para fazer uma hidrelétrica, isso gera uma série de problemas ambientais numa região gigantesca também. Então, é importante a gente começar a discutir questões energéticas. Eu vou falar agora uma coisa, claro que esse programa aqui, embora eu esteja falando no mesa de debates, né, eu estou aqui dando, no geral, minhas opiniões, pode ser, claro que o pessoal do canal não concorde, né, com o que eu falo às vezes, mas agora eu vou falar uma coisa que é muito minha, né, especificamente esse ponto. Hoje em dia, pelo menos, eu sou a favor do uso de energia de fusão nuclear, aliás, de fissão nuclear. Eu sou a favor do uso da energia nuclear, né, que gera muito desespero, muito ódio e muitos problemas aí, muitos debates acalorados, inclusive nas esquerdas, né? Mas eu sou a favor em algumas condições, né? Eu acho que um país como o Brasil, que não tem terremotos, não tem furacões, pelo menos por enquanto, né? Vamos saber onde o capitalismo vai nos levar, mas a gente tem uma taxa menor desse tipo de problema, né? E nesse contexto, eu acho que energia de fissão nuclear, né, energia que gera lixo radioativo, seria sim uma opção interessante para o nosso país e para a humanidade, para a gente não precisar ficar fazendo hidrelétrica e destruindo uma parte enorme aí de algum bioma como a Amazônia, né? Ou ficar queimando carvão aí, queimando petróleo. A gente poderia criar uma forma muito eficiente de energia. Claro que tem sempre a questão das patentes aí, né? Os grandes países capitalistas colocam como se fosse muito perigoso todos os países terem acesso a algumas tecnologias, né? Então, por isso mesmo, eles adoram guardar bombas atômicas só para eles, né? Engraçado, né? Bomba atômica só quem pode ter são os países mais fortes que comandam o imperialismo, né? Mas a gente tem que confiar neles. Várias tecnologias para industrializar os países, tecnologias com potencial de melhorar enormemente a qualidade de vida da população mundial. Para quê, né? Vamos patentear, vamos vender vamos lucrar em cima dessas informações úteis para a humanidade e fingir que o capitalismo é super eficiente depois, né? Não faltam meios para eles fingirem isso, não falta dinheiro para eles conseguirem fingir isso e de fato aceitarem. E ainda pensarem que são capitalistas sem capital e que são pessoas muito iluminadas aí que apoiam esse tipo de coisa, né? Como se não fosse uma ideologia imposta, né? De diversas formas ao longo da vida das pessoas para elas acharem que está tudo bem. Mas eu acho que tem esse ponto aí da energia nuclear, que eu acho importante falar, né? Que é uma tecnologia que devia ter acesso aí para mais países usarem. E tem países que usam que eu também acho que não deviam usar, devia ter uma cooperação internacional aí, se algum país como, sei lá, o Japão não tem como ter muita fonte de energia, que manda energia para o Japão, sabe? Principalmente para países pobres, né? O Japão ainda é um país com bastante dinheiro no capitalismo, enfim, bem industrializado, ele poderia, né, dar um jeito em algumas questões, mas assim, a gente precisa ter bastante consciência de como o dilema energético que a gente vive é muito complicado. A gente, mesmo a energia eólica e solar, claro que eu não sou nem um pouco contra, acho que devemos desenvolver cada vez mais, mas ainda assim ela gera os seus impactos ambientais, né? Então a gente precisa criar uma forma de sociedade que gere mais energia, né, e que gaste menos também. Porque e se a gente começar a gerar muita energia, não gastar tanto, ótimo. Para que ficar gerando muita energia se não for para gastar também, né? E nesse sentido, eu acho que é importante a gente dizer um tema que eu acredito, posso estar desinformado, né? Que até parte da esquerda não comenta, com relação à energia nuclear, que a gente falou da energia de fissão nuclear, que gera lixo radioativo a partir, por exemplo, da divisão de átomos de urânio, né? Alguns dos isótopos aí de urânio, enfim.
Isso gera um lixo radioativo que tem que ficar mantido aí em algumas condições de segurança, né? Mesmo sendo pouco lixo perto de outras fontes de energia, é um lixo extremamente perigoso, né? E sim, pode dar muitos problemas. Eu acho que no capitalismo tudo pode dar muito problema, mas eu acho que a gente precisaria fazer um debate melhor. Só que essa é a energia de fissão. A energia de fusão nuclear está sendo desenvolvida e ela tem um potencial de ser uma energia bem limpa. Não sei se algum problema em algum momento da história do universo a gente vai ter um problema como estamos gerando energia por fusão nuclear e está dando tudo certo, só que agora a gente está acabando com os átomos de hidrogênio do universo, porque estamos fundindo tudo, está virando hélio, está virando sei lá o que, lítio, não sei. Bom, a gente está muito longe desse momento, né? Aparentemente é uma energia bem renovável, né? Bem abundante essa energia de fusão nuclear, mas poucos países estão participando de cooperações internacionais para desenvolver. E quando essa energia sair, será que ela de fato vai ser democratizada? Ou será que vai ser talvez até mais uma arma geopolítica? Quem sabe algum país aí vai exportar energia com um imperialismo suave, aí, com uma taxa de imperialismo menor que a dos Estados Unidos? Não sei. É, vamos, vamos torcer para que a energia de fusão nuclear dê certo e seja viável mais rápido, né? Talvez com mais cooperação internacional, mais investimento, que seria urgente, talvez essa fonte de energia já poderia estar sendo mais acessível aí para a humanidade. Mas enquanto isso, vamos fingir que hidrelétrica é sustentável, porque afinal de contas a gente precisa enganar as nossas bases, né, falando coisas que não são científicas, afinal de contas, é assim que a esquerda institucional sempre fez, né? É assim que a esquerda que está aí no poder, que consegue se eleger nas urnas, sempre fez. E é isso, né? Eu acho que também vale a gente comentar, tem muita coisa para comentar, esse vídeo está abordando de forma até meio superficial vários temas, né? Em outros Unitalks a gente pode aprofundar um tema especial, né? Trazer mais dados, falar uma coisa mais elaborada nesse sentido. Mas a gente precisa ter noção de que são muitas questões emergenciais que precisam ser estudadas e talvez a gente não tenha nem consciência de todo o tipo de problema que pode vir daí, né? Então a gente tem aí, estamos sabendo agora que o ciclo da água está mudando no planeta, é um ciclo importantíssimo, é uma das coisas que a gente está começando a ganhar mais conhecimento agora, né? E talvez décadas atrás a gente poderia estar evitando isso se não fossem petroleiras que já fizeram estudos mostrando que elas estão destruindo o planeta e escondendo esses estudos, né, da humanidade. Né? Porque, afinal de contas, não dá lucro. Né? Não dá lucro. Você, nos anos 70, nos anos 80, nos anos 2020, não dá lucro você falar algumas verdades inconvenientes para a indústria do petróleo, por exemplo, mesma indústria que financiou a criação de que organização no Brasil? O MBL, né? Os irmãos Koch aí, ligados ao MBL, que tentou falar que isso é fake news, não sei o quê. Mas uns dos reis da fake news, né? Uma da galera que mais abriu o caminho para o nazifascismo crescer gloriosamente no Brasil, fica aí falando agora que ligações deles com petroleiros são fake news, né? Meu Deus. Porque afinal de contas, se for fake news, então tá tudo bem, né? Se for fake news, então eles não estão fortalecendo também o lobby do petróleo, eles não estão fortalecendo todo o pior da humanidade, basicamente, né? Imagina só. Eu acho que a gente, para se informar, precisa criar uma consciência crítica nas pessoas, mas a gente precisa de uma educação científica muito aprofundada que as escolas, ainda mais agora com essa nova reforma do ensino médio aí, o novo ensino médio, mas as escolas no capitalismo não estão preparadas para mostrar a gente a gravidade do problema e as instituições, né, os órgãos responsáveis por evitar o pior, né, como a ONU e essas organizações aí bastante de fachada, né, às vezes,
elas muitas vezes têm ótimos técnicos, ótimos quadros de cientistas, né, para falarem coisas que são convenientes, né, para fingirem aí que, alguns anos atrás, no Acordo de Paris, fingir que seria possível reduzir em 1,5 graus a temperatura do planeta, né, reduzir as emissões de carbono, etc. E cadê que isso está acontecendo, né? Não tinha para os mais otimistas desses cientistas alguém falando que o capitalismo está numa crise, que ele não, mesmo se os capitalistas quisessem de fato ajudar, não iam conseguir ajudar muito na questão. E aí a gente fica postergando prazos e fica fingindo e começa a achar que não, 1,5 graus é pouco. A cada décimo de grau que aumentar no planeta, 1,5 graus, 1,6, 1,7, 1,75, 1,76, cada variação dessas vai trazer mais mortes para mais formas de vida nesse planeta. Isso pode impactar a gente mesmo e pode gerar uma extinção colossal. Talvez essa seja a maior extinção, né, da história do planeta. Inclusive, quando a gente for fazer essa alfabetização científica, principalmente quem é de esquerda e já está mais inteirado, né, nesses debates, a gente tem que ver que muitas vezes quem é muito técnico no tema não tem muita consciência política, por diversas razões. Não estou falando que é por má fé, né? Divulgadores científicos também, às vezes existe um nível de otimismo, de achar que a sociedade, de forma abstrata, vai fazer uma pressão de forma abstrata no campo do debate público das ideias, e aí os maiores poluidores vão deixar de poluir. Isso não vai acontecer. Existem forças materiais, forças políticas, forças no limite até militares, impedindo que esse tipo de coisa que seria ótima aconteça, né? Então, a gente precisa se armar com um pensamento científico, mas profundamente crítico, anticapitalista, de necessidade de ruptura, porque se eleições resolvessem alguma coisa, a gente não ia estar em 2023 tendo que discutir, né, que crianças não podem sair se matando nas escolas. Esse é o pesadelo em que a gente vive. Esse é o mundo catastrófico que a gente vive e que a gente ainda não vê a gravidade das consequências do capitalismo na questão ambiental. A gente até vê, mas a gente não tem real consciência de a que ponto isso pode escalar e em que ponto isso pode ter uma ser imprevisível para a nossa capacidade de compreensão hoje, né? Então, às vezes, a gente está esquentando o planeta, a gente acha que vai esquentar numa velocidade tal, mas quem sabe algum evento aí do aquecimento faça com que, sei lá, os corais, o branqueamento dos corais avance mais rápido, a acidificação dos oceanos avance mais rápido, isso gera um outro efeito, que não sei o quê. E aí aparece um outro efeito que a gente também nem tinha noção que acontecia, né? E existe o potencial disso escalar muito fortemente, né? Ser muito pior, não só para nós humanos, mas também para nós humanos, já que a maioria das pessoas está mais preocupada, né, com a nossa própria existência. Não vou culpar as pessoas por isso, né, em alguma medida, quem não é poderoso, né, para ter poder para de fato mudar isso, mas a gente precisa ver além, né? A gente precisa garantir qualidade de vida para todo mundo, que é possível, com menos recurso. A gente precisa criar uma cultura diferente, a gente precisa ter essa cultura científica para avançar nisso. Uma leitura que eu sugiro, né, é o livro Capitalismo e Colapso Ambiental, do Luiz Marques. É um livro cheio de informações importantes que trazem uma perspectiva crítica de verdade, né? Deve ter outros livros ótimos, né, críticos, mas traz uma crítica anticapitalista, as limitações do capitalismo em resolver esse problema e também as limitações dos próprios modelos, que talvez o planeta vá aquecer entre 2 graus e 8 graus, não sei o que, na maioria dos cenários, ou 6 graus, né? Não chegam nem a falar 8 graus, mas o próprio livro mostra aí, anos atrás, essa edição que eu tenho aqui é de 2015, acho,
Não lembro de que ano que é, 2017, enfim. Mas já mostra aí, deve ter versões mais atualizadas, mostrando que o planeta pode vir a aquecer até 8 graus, a depender, né, de como tudo for conduzido, e ter estudos que apontam para essa possibilidade não significa que ela vai acontecer, tem muitos estudos que apontam que não vai chegar a tanto, mas quando é que o capitalismo vai começar a fingir que está a fim de resolver esses problemas ambientais, né? Porque se não começar logo, eu acho que daqui a pouco a gente vai estar tendo que discutir o que fazer com 10 graus a mais até o fim do século, porque a gente vai ter que viver em roupa de astronauta na Terra. A gente vai ter que fazer o quê? Criar uma redoma de vidro em uma cidade de 1.000 habitantes aí para conseguir sobreviver. E aí a gente vai reverenciar o Musk por ter criado essa cidade para preparar a gente para ir para Marte. Sabe? É completamente absurdo isso. E sem contar, já estamos encaminhando aqui para o final, né, gente? Porque tem muita coisa para falar, não vou terminar nunca esse assunto, ainda mais se eu quiser me aprofundar. Mas é tudo muito complexo. A gente tem o desmatamento da Amazônia a partir de 20 e poucos por cento, que você destruir a Amazônia com relação ao nível aí de que ela estava antes dessa devastação que os humanos têm produzido aí nos últimos séculos, principalmente. Aliás, nos últimos séculos, no capitalismo, a Amazônia pode vir a colapsar sozinha, dependendo do que for feito. E não é fácil você reflorestar uma Amazônia. Você não vai plantar 500 pinheiros aqui naquela região que você desmatou e vai ficar tudo bem. São muitas espécies de plantas diferentes, é um ecossistema muito complexo e é extremamente difícil de lidar com tudo isso, né? A gente tem os rios voadores da Amazônia, que eles acabam sendo grandes, vamos dizer assim, massas de vapor d'água, né, que chegam até o resto do continente da América do Sul e fazem chover. Aqui em São Paulo, por exemplo, onde eu vivo, a gente depende dos rios voadores da Amazônia para ter água, para ter o nosso clima, né, para ter o aquífero Guarani aí ainda existindo enquanto ele não for privatizado e explorado de todas as formas brutais que puder ser, que nem a Braskem, por exemplo, acho que esse é o nome da empresa, né, que está, se eu não me engano, em Alagoas aí, fazendo a cidade afundar, e saber o que vão, quantas cidades não vão afundar aí, quantos bairros pobres não vão afundar aí para destruírem o aquífero Guarani também, né? A gente tem esse problema, a gente tem o problema do microplástico, a gente nem sabe o que o microplástico vai, vai causar nos seres vivos além de nós humanos. A gente produz plástico de um jeito inaceitável, inaceitável isso. Não basta criar organismos novos para digerir plástico, sei lá se isso pode dar algum problema a longo prazo, médio, curto prazo, sei lá, também. Não adianta retirar todos os plásticos do oceano, a gente já está cheio de plástico. Nós estamos cheios de plástico, nós estamos comendo seres que estão ficando cada vez mais cheios de plástico. A gente está mudando a paisagem da Terra, dependendo do que a gente fizer, vai saber o que vai acontecer, né? Quanto sofrimento a gente está gerando para tantas formas de vida, né? Que a gente mal compreende como elas sentem dor, como elas gostam de viver, como elas sentem as coisas, né? Então, assim, a gente tem esses lixos. A gente tem problema com lixo espacial, é uma coisa que pouca gente discute, esse tanto de satélite aí, que inclusive o próprio Elon Musk, né, tá lançando na atmosfera. A gente não discute o quão grave pode ser caso a síndrome de Kessler aconteça, né, que isso significaria o seguinte, se vamos supor que alguma peça aí perdida no espaço, algum cometa talvez apareça aí, sei lá, e destrua um satélite e gere detritos na atmosfera. Dependendo do caso, esses detritos podem vir a acertar muito logo e ser de forma incontrolável outros satélites. Isso começar a gerar uma nuvem de lixo espacial em cascata
que em pouco tempo pode vir a tornar inviável, pelo menos para a nossa tecnologia de hoje, que a humanidade consiga sair do planeta Terra, mandar alguma coisa para a órbita da Terra, para o espaço, de tanto lixo espacial que a gente pode gerar na nossa órbita baixa aqui, aos redores da Terra. E não sei até que ponto esse tipo de lixo pode gerar outros impactos, né, mais graves, mas assim, é uma coisa muito problemática, né? É uma coisa que a gente não pensa também que pode acontecer, assim como tempestades solares podem destruir boa parte de equipamentos eletrônicos, aí trazer sérios prejuízos aí para a gente, com esse nível de tecnologia que a gente tem e dependência internacional, né, de tudo para você ter um produto industrializado, para ter uma matéria-prima, né, o comércio global, a cadeia do capital, né, a cadeia global do capitalismo, do capital, enfim, é tudo muito. São muitos desafios, muitas vezes ligados, mesmo que a gente não perceba o quão ligado tudo tá, né? E eu acho que eu vou ressaltar aqui uma coisa que eu acho importante, que eu já disse em alguns momentos, que a gente não pensa a questão do trabalho doméstico como fundamental, né, para a gente combater o capitalismo e essa forma predatória de sociedade que o capitalismo criou, né, predatória para o meio ambiente e para as pessoas mesmo. A gente, quando fala de produção de plástico, de produção de produtos aí, de diversas coisas, a gente, na verdade, está falando de tempo de vida gasto de pessoas em cada unidade familiar, né, cada unidade econômica dessa, que é fácil para poderosos gerirem, em alguma medida. Em cada unidade econômica, as pessoas têm que produzir o próprio alimento todo dia. Isso gera vários problemas, não é questão de, vamos todos ser adultos funcionais, dar terapia para todo mundo ser 100% eficiente, trabalhar 10 horas por dia, ter 4 horas de transporte por dia e conseguir fazer todas as tarefas domésticas muito bem feitas e, e cuidar bem das crianças, dos filhos, dos idosos, da não sei o quê. Na verdade, essa é uma lógica completamente absurda. Imagina o tanto de desperdício, o tanto de plástico a mais que é gerado. A gente poderia socializar como a União Soviética, como a Revolução Russa fez nos primeiros anos, né? Já trouxe essa importância de socializar o trabalho doméstico, principalmente para libertar as mulheres, né, do trabalho doméstico. E a gente poderia profissionalizar a produção de comida, para que as pessoas tenham direito a todas as refeições todos os dias, sem precisarem cozinhar, mas ensinando também as pessoas a saberem cozinhar, a quererem cozinhar se quiserem. Não é questão de falar, vamos impedir que as pessoas produzam o próprio alimento. A questão é que a gente já teve experiências históricas, um país devastado pela Primeira Guerra Mundial, pela Guerra Civil, por pandemia, por sabotagem de exército imperialista, por desindustrialização aí com fábricas, enfim. A gente teve todo tipo de sabotagem na Revolução Russa, um pouco mais de um século atrás aí. E por que a gente não usa esse exemplo, assim como Marx usou exemplos bons da Comuna de Paris, de 1871, para fazer programas seguintes, para trazer discussões nos anos seguintes, antes dele morrer? Então, por que a gente não reivindica essa experiência importantíssima, que pode, inclusive, até mesmo reduzir a produção de lixo, né? Dependendo de como for feito. Não que a gente não deveria alimentar as pessoas mesmo se produzisse mais lixo, não é essa a questão aqui. A questão é dizer que poderia ser mais eficiente, né? Diferentemente do que pregam aí os defensores do capitalismo, cadê a eficiência disso, né? Eficiente só para dar lucro para meia dúzia? Para acionista, para capitalista, é só para isso que é eficiente mesmo, né? Que valores são esses, né? Então, assim, a gente gera lixo com trabalho doméstico desnecessário, roubando o tempo de vida das pessoas, e a gente poderia ter uma sociedade bem mais sustentável, a gente merece, a gente deveria, e a gente não pode cair em pessimismo, ainda mais neste momento da história. Quem puder, se organize politicamente para construir a revolução, ou para simplesmente tentar conduzir a revolução quando ela estourar, né? Porque, caso vocês não saibam, a revolução não pede para acontecer, ela não avisa, vou acontecer semana que vem.
poucas semanas, poucos meses antes de estourar a Revolução Russa, a Revolução de Fevereiro, né, aquele primeiro momento da Revolução Russa, antes dos bolcheviques tomarem o poder em outubro, ou melhor, em novembro no nosso calendário, enfim. Em 1917 que aconteceram, né, as revoluções de fevereiro e de outubro. Poucos meses antes da Revolução de Fevereiro, Lenin achava que não ia ter revolução na Rússia, estava falando, estava convencido que infelizmente ele não ia viver para ver a Revolução da Rússia, um dos maiores pensadores da história da humanidade, um revolucionário no nível do Lenin. Mas, ao mesmo tempo, se não estivessem preparados de alguma forma para a revolução poderia ter só caído na contra-revolução, na restauração do czarismo, né? Então, a gente precisa ter esse otimismo de saber que a gente precisa estar atuando de alguma forma. Quem puder, né, quem tiver com disposição, com condições, né, em vários sentidos, se organize politicamente, vamos construir um mundo melhor, não só nas ideias, nas ações, mas não ação individual, ação coletiva, construção, debate científico sério para transformar a realidade. A gente precisa muito disso. Porque senão a gente pode cair também naquele discurso ecofascista de que os humanos são um vírus, né? Não necessariamente quem fala que os humanos são um vírus é ecofascista, né? Alguns até são, às vezes até conscientemente, né? Alguns que querem eliminar humanos mesmo, que, enfim, né? Os nazifascistas no geral, né? Mas tem gente que cai nesse discurso, em vários outros discursos problemáticos, aí falsas soluções para o problema ambiental, né? Também só exterminar a humanidade vai resolver o problema ambiental que a gente gerou? Não. A gente tem que não apenas parar com esse problema, como reverter, criar soluções. As formas de vida do planeta não merecem que a gente simplesmente se salve sem ajudar a melhorar a situação que a gente piorou para todo o planeta, né? Eu acho que a gente tem que ter essa responsabilidade, pelo menos debater isso de forma séria, muito diferentemente do que tem acontecido, né? E eu acho que é isso, nós não somos um vírus. O capitalismo é um vírus, é um sistema extremamente predatório. Pode parecer muito abstrato para muita gente, porque talvez você não tenha ondas de calor batendo recorde todo ano o suficiente, talvez você precisaria de 50 dias por ano em que ondas de calor batem recordes para você começar a falar, não, pô, realmente, tá, aquecimento global tá pegando aí, mas a gente não tem esse tempo para a consciência cair desse jeito, né? Então a gente precisa dar os nossos jeitos aí de transformar a realidade para melhor, né? Então é isso, né? Como já diria Gramsci, se essa frase não foi atribuída erroneamente a ele, se eu não estou confundindo, é importante a gente ter aí o pessimismo da razão e o otimismo da ação, né? A gente não pode ficar achando que está tudo perdido, porque mesmo se tiver tudo perdido, a gente também tem que dar um jeito de fazer tá menos perdido, tá perdido de um jeito menos pior. Redução de danos aí para gerações que estão vindo, mas não está tudo perdido. A humanidade tem um potencial maravilhoso, gigantesco. A revolução é bela, a revolução é uma coisa desejável e necessária, né? Então é isso, gente. Estamos chegando aqui no fim do programa. Gostaria muito de dizer para vocês apoiarem lutas ambientais também, né? E se inscrevam aí no canal também, mídias independentes. A gente está tentando fazer um trabalho de conscientização na internet. Se inscreva, compartilha, dá like, sininho, manda para aquela pessoa que você acha que precisa ouvir esses quase uma hora aí de eu falando, ou talvez selecione um trechinho para mandar, não sei. Mas vamos passar a informação, elevar o nível do debate público, né? E se vocês quiserem fortalecer a nossa mídia aí, quem puder, o nosso Pix é 385-007-02800. É um CPF. E a gente também tem o nosso Padrim, que é uma plataforma diferente de financiamento, que vocês podem escolher outras opções aí de como colaborar, que é www.padrim.com.br
com M no final, m, né, .com.br/podcast Mesa de Debates, tudo junto. Muito obrigado, gente, e fortaleçam aí mídias independentes, não deixe esse bando de youtuber e podcaster aí reacionário continuar destruindo ainda mais a humanidade. Vamos fazer uma coisa decente. Quem puder construir a revolução, bora construir e quem sabe financiar aí a nossa mídia possa ser parte de um mundo melhor aí. Valeu, gente. Até a próxima.